Ouça agora uma mensagem da Palavra de Deus com o reverendo Flávio Marcos, pastor da Primeira Igreja Presbiteriana de Caruaru, uma igreja comprometida com a Palavra de Deus. Juízes capítulo 6, há alguns dias nós tratamos do início do capítulo 6 e daremos prosseguimento ainda na vida de Gideão. Juízes capítulo 6, agora de 25 a 32. Convidando você a participar desta leitura, lendo os versículos pares deste trecho da Escritura. Juízes capítulo 6, de 25 a 32. Participem lendo os versículos pares. Naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. E uns aos outros diziam: quem fez isto? E perguntando e inquirindo, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contenderás, brigarás vós por Baal? Livrá-lo-eis vós, ou seja, vocês é que vão tomar providências a favor de Baal. Qualquer que por ele contender por Baal, ainda esta manhã, será morto. Se é Deus, se Baal é Deus, que por si mesmo contenda, se defenda, pois derribaram o seu altar. Amém. Israel, queridos, nos mostra o livro de Juízes, havia se desviado do caminho do Senhor. Nós encontramos isso no capítulo 6, versículos de 1 a 10. E como consequência de adorarem a outros deuses, principalmente a Baal, que é um deus que era adorado pelos povos antigos da terra que fora conquistada. E com isso eles enfrentam a disciplina de Deus. E essa disciplina se manifestava através da invasão de vizinhos, povos da região, principalmente os amalequitas. Eles vinham para as terras de Israel e naquela região, onde habitava cerca de 5 das tribos de Israel, eles invadiam na época principalmente das colheitas. E então o que eles produziram era levado. Isso é um tempo de disciplina. Essa disciplina durou 7 anos. Após clamarem a Deus, diz o capítulo 6, versículos de 11 a 24, como já vimos alguns dias atrás, o Senhor então chama Gideão para liderar Israel contra estes inimigos e libertar o povo do poder destes vizinhos, malvizinhos. No entanto, a maior libertação que Gideão deveria promover não era simplesmente livrar das mãos desses inimigos, pois estes inimigos eram na verdade instrumentos de Deus para disciplina. Então o problema deles não era exatamente com os vizinhos, o problema deles era com Deus, pois estavam em desobediência.
Eles teriam que se acertar inicialmente com Deus. E logicamente os inimigos seriam vencidos. Gideão, portanto, tem um chamado para libertar o povo da causa da disciplina, do afastamento de Deus, da idolatria. Porque Israel, irmãos, infelizmente não consegue resistir por muito tempo à atração de adorar os outros deuses. É incrível isso. Não importando o quanto Deus os abençoe, eles cedem à tentação de seguir a outros deuses. Gideão, portanto, foi chamado para promover uma libertação espiritual do seu povo, fazendo esse povo retornar a Deus. Na época em que Gideão é levantado, o povo adorava a uma divindade cananeia, chamada de Baal. Este era tido como o Deus que garantia prosperidade, fertilidade, produção. Israel muitas vezes escolheu Baal para adorar, no lugar de adorar a Deus. Aquela tendência de ter algo físico para tocar, para ver, alguma coisa que dimensionasse a divindade na cabeça deles. Criavam ídolos e então adoravam a Baal. O Senhor então usa Gideão para mostrar àquele povo que só o Senhor era o Deus verdadeiro e não Baal. Assim, Gideão tem como missão principal levar o seu povo de volta à verdadeira fé no Deus de Israel. Essa passagem nos chama a atenção, irmãos, porque ela trata do primeiro teste que Gideão deveria enfrentar para que Deus pudesse abençoar o seu povo. O primeiro teste de Gideão, irmãos, ele é marcado principalmente pelo processo de restauração espiritual, para que Deus pudesse então agir em favor da libertação do seu povo. Nesse processo de restauração, que envolvia o perdão de Deus, a salvação dos inimigos e essa restauração espiritual, Gideão precisa começar pela sua própria família. Gideão tem que começar esse processo de restauração espiritual, do perdão de Deus e da salvação dos inimigos, a partir da sua própria família. Ele precisa libertar, espiritualmente falando, a família da idolatria. Versículo 25 começa a nos informar que após o Senhor ter convocado Gideão para aquele projeto de libertação do povo, Gideão é chamado para libertar inicialmente sua própria casa, sua própria família de um processo de idolatria, porque a família de Gideão havia se tornado uma família de adoradores de Baal, e tudo leva a crer que o altar que Gideão é convocado a destruir era um altar cuja responsabilidade de guardar, de celebrar, era do seu pai. Em outras palavras, a família de Gideão praticamente é uma família de sacerdotes destinados a adorar Baal. E aí o texto diz que naquela mesma noite, ou seja, na noite daquele mesmo dia que Deus havia chamado, quando o Senhor aparece para ele durante o dia, e isso está dos versículos 11 a 24, e o chama para ser libertador de Israel, e Gideão teme quando se revela que ali é o anjo do Senhor. Ele, naquele mesmo dia, algumas horas depois, já à noite, o Senhor então diz: Gideão, eu quero que você comece o processo de restauração, derrubando o altar que está em sua própria terra, em sua própria propriedade, em sua própria casa. O texto diz que ele tem esse desafio: derrubar o altar que pertence a seu pai, pegar o pai tinha 2 bois de 7 anos, tudo indica bois destinados ao próprio sacrifício a Baal, e com a ajuda motora da força do boi, derrubar o altar. Havia do lado uma imagem esculpida em madeira, que era um tótem. Se você lembra de filme faroeste antigo,
os mais novos, né? Os mais velhos é quem vão lembrar disso. Aqueles postes indígenas, por exemplo, é um exemplo disso, só para você ter uma noção. Então era um tronco esculpido com a imagem de uma deusa, a deusa Azerá, que era tida como a esposa do Baal. Eram as duas divindades ali, marido e mulher. E o altar de Baal, e ao seu lado construído um poste ídolo, esculpido com a figura da sua a mulher, a deusa Azerá. Divindades cananeias, idolatria pura. E então, naquela ocasião do chamado, o Senhor convoca Gideão para desfazer tudo isso. Ele deveria então destruir o altar e recomeçar a vida espiritual daquele povo. Gideão recebeu ordem de Deus de destruir o altar da idolatria que estava em sua casa. Aplicando isso para nós, precisamos entender, irmãos, que o testemunho de compromisso com Deus tem que começar em nossa casa. Infelizmente, o pai de Joás, ou o pai de Gideão, o Joás, foi um homem que descuidou da sua fé e serviu a outros deuses e levou sua família a fazer o mesmo. Há um autor, um comentarista que diz, afirmando que o testemunho deve começar em casa, ele diz assim: afinal, se não praticarmos nossa fé em casa, como poderemos fazê-lo com sinceridade em qualquer outro lugar? Meu amado irmão, sei que você pode dizer que sua família não é cristã, mas cumpre a você testemunhar de Cristo na sua família, na sua casa, para que o Senhor Deus possa ser conhecido daqueles que moram com você. É sua responsabilidade, como convertido ao Senhor, trazer o Evangelho para dentro da sua casa. Mas eu não sou pai, eu sou apenas um filho, mas é através de você que o Evangelho vai chegar ali. Então, para restaurar a sua família, restaurar a sua casa, retirá-los da idolatria, você precisa ser alguém que tenha um compromisso com Deus sério, e este compromisso ser refletido através de um testemunho em sua família. Agora eu me dirijo aos pais. Você que é pai de família, precisa assumir a condução da vida de adoração e de compromisso com Deus em sua casa. Mas eu só sou mãe, né? Meu marido não é crente. Compete a você. Se o seu esposo a responsabilidade maior é dele. Se é só você, mãe de família, seu esposo não sendo convertido a Cristo, você também tem uma responsabilidade. É claro que você não vai ser chamada a responder pelo seu marido, mas é chamada a responder pelo um testemunho. Mas me dirigindo aos pais, aos homens que precisam assumir a condução da adoração, da comunhão, da vida de compromisso com Deus em sua casa, para que não aconteça o que aconteceu com o pai de Gideão, o Joás. Então é responsabilidade sua, pai, dono de casa, marido, crente, ter este papel. Mas minha esposa e meus filhos não são crentes, como é que eu vou obrigá-los? Não, obrigá-los, você não tem condição de fazer isso, principalmente quando já ficam maiores. Mas eles precisam saber que o seu compromisso com Cristo deve estar em primeiro lugar. Poderíamos fazer uma aplicação aqui, também num aspecto, me permitam a expressão de comparação, para não usar alegórico, né, mas de comparação, chamando cada um de nós a destruirmos os altares que erguemos dentro da nossa casa, dentro da nossa família. E aí, no começo do ano, nós demos um estudo aqui sobre idolatria, foi um domingo pela manhã.
E naquele estudo, não sei quantos recordam, mas podemos observar o quanto o coração humano é tendencioso à idolatria. E mesmo que nós não tenhamos imagens esculpidas, oratórios, espaços em nossa casa destinados à adoração a ídolos, mas nós podemos construir ídolos, altares dentro de nossos corações e dentro de nossas casas. E precisamos destruir estes altares dentro dos nossos lares. Tudo o que seria um altar, pastor, dentro da minha casa, tudo aquilo que quer ocupar o lugar central, tudo aquilo que quer ocupar uma importância maior do que o próprio Deus, do que o compromisso com o próprio Deus, tudo que nos leve ao distanciamento de Deus e coloque a nossa dependência naquela situação. Meus amados, é preciso construir algo dedicado somente a Deus. Nós vamos ver no texto. Portanto, não permita que suas atitudes atrapalhem e desviem os seus de seguirem o caminho do Senhor. Segunda coisa que Gideão precisava fazer nesse processo de restauração espiritual, busca do perdão de Deus e libertação dos inimigos, era assumir um compromisso público com Deus. Assumir um compromisso público com Deus. A partir do versículo 26, você encontra o Senhor dizendo que ele deveria destruir, no versículo 25, o altar consagrado a Baal, e a partir daquilo que foi destruído, fazer um novo altar. E assim diz o texto: edifica ao Senhor, constrói ao Senhor teu Deus um altar no cume deste baluarte. A ideia é no cume de uma plataforma, de um monte, algum lugar seguro. Faz neste lugar seguro um altar ao Senhor com as pedras encamadas. E aí pega o boi que você utilizou para destruir o holocausto, pega a lenha que você usou, corta essa lenha, faz uma fogueira e mata esse boi e coloca o boi em sacrifício a Deus. Meus queridos, uma coisa foi Gideão se encontrar com Deus enquanto ele estava debulhando, limpando o trigo da sua palha, que está lá no versículo 11 deste mesmo capítulo. Um encontro pessoal, íntimo, até, vamos dizer assim, bem particular, se não até escondido. Agora, não era apenas destruir o altar de Baal, mas ele precisava também construir um altar e prestar um sacrifício ao Deus que o havia chamado. Nesse sentido, portanto, irmãos, Gideão precisava fazer uma escolha: obedecer ou não a Deus, porque mexeria na família, mexeria na estrutura da cidade. Ele agora se tornaria uma figura pública. E qual a motivação do coração de Gideão? O Deus de Israel me chamou para ser um libertador. Ele deveria assumir isto. Gideão precisava, portanto, assumir essa posição firme na própria vila em que morava e ter a ousadia de enfrentar toda aquela situação. Ele enfrentaria a sua própria família e enfrentaria a fúria dos homens da cidade, como o próprio versículo 27 vai apontar que assim havia esse temor. Nós vamos ver Gideão obedecendo à noite, e o texto diz que é por temor. Ele teme os homens da cidade, ele teme sua própria família, mas mesmo assim, apesar dessa situação, ele então obedece e realiza o que Deus mandou. Destrói o altar que era consagrado a Baal, corta aquele tronco utilizado como imagem de adoração, faz um altar a Deus, coloca a madeira e coloca o boi em cima, e ali ele faz um sacrifício ao Senhor Deus. Meus queridos, aqui, portanto, estava o chamado de Gideão para assumir publicamente um compromisso com Deus. A partir dali não teria mais volta. O que é que isso fala para nós hoje?
Isso, irmãos, nos leva a pensar que o nosso compromisso com Deus precisa ser marcado pela obediência. E assim como Gideão obedeceu a Deus com temores e tremores em seu coração, mas obedeceu, nós devemos assumir o mesmo compromisso. Publicamente, termos um compromisso de obediência ao Senhor. Não será fácil. Não será fácil. Mas precisamos assumir. Agora me permita tratar de um aspecto. Provavelmente Deus não vai pedir que você saia por aí destruindo as imagens de escultura de ninguém, né? Para ninguém aqui achar que o pastor está mandando passar pelo meio, onde você tiver você quebre. Não, nada disso. Também Deus não vai mandar, provavelmente Ele não vai mandar que você chegue em casa e, se seu parente é um devoto, tem lá um oratório dele, você joga tudo no chão, pise, quebre. Provavelmente Ele não vai pedir isso de você, certo? Ninguém sai chutando aí a santa. Mas uma coisa com certeza Deus pede constantemente de nós: que possamos dar um ótimo testemunho acerca do nosso compromisso com Ele, marcado principalmente pela obediência à sua palavra. Isso vai fazer toda a diferença, porque os nossos parentes, os nossos amigos, as pessoas com as quais nós convivemos, que sabem que nós somos crentes no Senhor Jesus, e eles precisam saber disso, também precisam saber que a nossa confissão é séria. Não é algo que nós estamos querendo brincar com a fé, estamos querendo brincar com Deus. Estamos assumindo um compromisso sério de honrar aquilo que nós declaramos como a nossa confissão de fé. E a obediência à palavra de Deus é um dos melhores sinais de nossa comunhão e de nosso compromisso com Ele. Se nós formos crentes que não honram através da obediência à palavra, se nós formos crentes que não consideram a Escritura como regra de vida, de prática, de fé, se nós formos crentes que não damos muito valor aos mandamentos do Senhor, se formos crentes, irmãos, que apenas podemos dizer que somos nominais, que compromisso estamos demonstrando? Um péssimo. Ou mostrando que o nosso compromisso com Deus é muito superficial. Mas como Gideão foi chamado a assumir um compromisso público e sério com Deus, nós também somos a cada dia. E que Deus nos abençoe para que assim possamos fazer. Em terceiro e último lugar, para que Gideão pudesse fazer esse processo de restauração espiritual, perdão de Deus e vitória sobre os inimigos, ele precisou confiar no Senhor Deus. Versículos 27 a 32 vão nos mostrar que quando ele realizou a derrubada do altar consagrado a Baal e daquela imagem esculpida de madeira que ficava fixada ao lado do altar, e quando realizou o sacrifício a Deus em um novo altar, por temor aos homens da cidade, da sua própria família, ele o fez à noite, e aquilo que ele temia exatamente aconteceu. No dia seguinte, ainda a madrugada não havia terminado, os homens da cidade se colocaram de pé, e talvez alguns aqui teriam ido até ao altar de Baal para prestar culto, e chegando lá, viram que o altar havia sido derrubado, e começa a investigar. Gideão usou 10 homens para ajudá-lo, 10 homens de sua família, não seus irmãos, mas empregados do seu pai. O texto nos diz isso. Então 10 não guarda tanto segredo, né? A conversa se espalhou, e aí Gideão foi o causador de tudo isso. Qual foi a reação daqueles homens? Vamos à casa dele e exigiram que seu pai o trouxesse para fora de casa e Gideão fosse morto, porque quebrou, né? Violou um local sagrado de adoração deles. Podemos então imaginar o furor destes homens ao encontrarem o altar destruído. Isto mostra, irmãos,
em geral, o grau de imoralidade espiritual que o povo de Deus havia chegado. Por quê? Porque em Deuteronômio 13, de 6 a 11, proíbe a idolatria e diz que quem fosse idólatra deveria ser apedrejado. Mas agora os israelitas estão querendo apedrejar Gideão por estar sendo fiel a Deus. O quadro mudou, a perspectiva mudou, os valores foram alterados, e os homens que deveriam ser apedrejados agora querem apedrejar alguém que busca a fidelidade a Deus, ou chamar o povo a uma comunhão com Deus. O temor de Gideão, revelado no versículo 29, estava sendo cumprido. Era ameaçado, estava sendo ameaçado de morte. Agora ele está diante de um desafio de fé. O Deus que havia chamado vai preservá-lo com vida ou não? A fé de acreditar que Deus tomaria as providências para que ele pudesse ser libertado daquela situação e ser o libertador de Israel estava sendo colocada aqui em foco. E a primeira vitória deveria ser a vitória sobre a fúria dos seus compatriotas, do seu povo, da sua família. Diante, irmãos, da tentativa dos moradores de matarem Gideão, o pai, embora sendo adorador de Baal, mas entendemos que segundo a providência divina, intervém no caso, não permite que seu filho seja apedrejado, e de uma forma sensata, no momento de lucidez, ele diz o seguinte: ninguém aqui vai matar ninguém por causa de Baal, porque se Baal é Deus, agora a gente vai ter uma prova, que ele tome as providências, e meu filho está aqui. Se Baal é Deus, que Baal cuide dele, que Baal o mate, que Baal se defenda, que Baal faça alguma coisa, mas ninguém aqui vai ser mão e pé de Baal, ninguém toca nele. Isso, irmãos, vai até o versículo 31 do texto, e diz a Escritura que a partir daquele dia as pessoas começaram a dar um outro nome a Gideão. Ele passou a ser chamado de Jerubaal. Era um nome de agouro, era um nome de maldição, era um nome que torcia pela morte dele. Começaram a chamá-lo de Jerubaal, que significa Baal o mate. Aquele povo, queridos, está em nome de uma idolatria, desejando a morte de alguém que foi chamado a ser fiel a Deus. Bom, Gideão confiou em Deus, o Deus que se revelou a ele, o preservou das mãos dos homens da cidade, deu sensatez ao seu pai para não se irar com ele, e o Deus que Gideão confiou o preservou de maneira tal que o agouro e a maldição proclamados não se cumpriram. Que aplicação nós podemos fazer para nós? Os desafios, irmãos, enfrentados por Gideão apontam para os desafios que nós também temos que enfrentar em nosso compromisso com Deus. O compromisso da obediência tem um custo, e esse custo nós precisamos estar dispostos a pagar. Servir a Deus é fácil, em algumas ocasiões muito fácil, em outras nem tanto. E não será tão fácil quando as oposições surgirem. Mas vale a pena confiar no Deus que nos chama a sermos fiéis a Ele. Porque a Escritura diz que Ele é fiel em suas promessas, Ele não muda. E todo aquele que serve a Deus, Deus cuida dele. Por exemplo, quando você começa a fazer algo para Deus, eu não vou dizer que certamente, mas vou colocar numa condição: poderá ser criticado por quem deveria apoiá-lo. Talvez em casa você diga: a partir de hoje, nós todos os domingos de manhã estaremos na igreja às 9h30.
Aí chegou um e disse assim, mas um filho, aquele assim, diz assim, não pai, que é isso? Eu tenho do domingo para dormir, e o senhor quer me tirar da minha cama para levar para a igreja? Ou a esposa que diz assim, não, só domingo de noite. Domingo de manhã não, domingo de manhã eu tenho que fazer isso, aquilo outro, eu tenho que dormir também até mais tarde. Ou talvez o marido, o que é isso? Deixar o meu esporte espetacular para levar você para a igreja? Faça isso não. Eu preciso estar antenado no mundo esportivo. Afinal de contas, né? É um ótimo atleta. E o único exercício que faz é levar o garfo à boca. Não. Então provavelmente, quando você assumir maiores compromissos com Deus, dentro da sua casa, começará as coisas tentando travar. E isso pode ser também na igreja, infelizmente. Olha, a igreja deveria ser tão motivadora, infelizmente isso pode ser um problema. Você deseja fazer algo, você deseja, servir de alguma forma, mas sempre vai ter um que vai dizer, isso não vai dar certo. Não, pode parar. Então quem deveria incentivar, muitas vezes pode ser instrumento de empecilho. Mas meu querido, se Deus está colocando firmemente, se está mostrando firmemente para você, se as suas intenções não são gerenciadas por outras coisas, a não ser pela genuína direção de Deus para servir, enfrente o desafio com firmeza nas promessas de Deus. Em casa, na igreja, no trabalho, onde você estiver, enfrente com confiança em Deus toda e qualquer dificuldade. Caminhando para o fim, eu preciso esse tema nos leva ao Evangelho. De que maneira esse tema nos leva ao Evangelho? A idolatria. O que é idolatria? É colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Aqui o povo adora a uma divindade pagã, divindade que era cultuada pelo antigo povo que Israel venceu para dominar a terra, porque o Senhor havia dito: todas as idolatrias e todas as prostituições no ato de culto, no caso, do povo cananeu, já encheu minha paciência. Agora eles vão pagar toda a afronta contra a minha pessoa. E Israel é instrumento de Deus para isso. O termo idolatria, irmãos, está presente no texto. E aí nós vamos trazer isso à luz do Evangelho. A temática tratada é abordada na Escritura, porque o Evangelho vem libertar o homem exatamente da idolatria, da adoração a outras coisas, centralizando sua adoração na pessoa de Deus através de Cristo Jesus. E aí eu digo o seguinte: não sei se sua família é toda convertida. Certamente, se for, você não vai viver um dilema desse. Mas se não for, você é chamado então para um compromisso com Cristo, e esse compromisso é colocado à prova. Se seu compromisso com Jesus de algum modo o coloca contra os desejos e os princípios de sua família, você vai enfrentar dificuldades. E aí Cristo diz: os primeiros inimigos de um homem são os da sua própria casa. Como dissemos, não saia quebrando os santinhos lá da sua mãe, da sua avó. Não vá fazer isso, por misericórdia. Mas se a sua família, o coração da sua família é idólatra, você vai enfrentar dificuldades. Mas é no meio de uma geração idólatra que Deus chama a Abraão para ser o pai da fé. É no meio de uma geração idólatra que Deus chama Gideão para ser um libertador. E Deus também o chama para ser instrumento na sua casa. Com jeito, com trato, com compromisso com Deus acima de tudo, você assume uma postura de seguir com fidelidade os objetivos e os princípios de Deus para a sua vida, a fim de que em tudo Deus seja glorificado e os seus possam observar a sua dedicação e se sentirem atraídos para Cristo. Se sua família é idólatra, ore para que Deus abra o entendimento dela
para que possam compreender, porque isso é uma causa espiritual. E assim, para que eles possam vivenciar a fé em Cristo e você testemunhar sobre o verdadeiro Deus. Mas se você não é crente, está entre nós e ainda não entregou sua vida a Cristo e vive na idolatria. Ah, não, pastor, eu sou idólatra não. Eu só tenho na carteira a figura de um santinho, mas assim, só superstição não é não, só costume. Eu quando vou orar faço minhas rezas pedindo a intercessão de Maria, mas eu não sou idólatra não sirva ela. Eu tenho, e aí eu saio colocando algumas coisas, e aí eu diria, você é um idólatra. Como é que a Bíblia trata disso? Êxodo 20, versículos de 3 a 6, o Senhor diz: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Deus desaprova qualquer tipo de idolatria. Mas eu não faço culto. Como não? Se você faz uma petição pela intercessão de um santo, você está prestando culto a esse santo, ou chamado santo. Mateus capítulo 4, versículo 10, o Senhor Jesus respondendo a Satanás, quando Satanás o convida apenas para adorá-lo, para ter todos os reinos do mundo, o Senhor diz: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Por fim, Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, fala acerca da repercussão do Evangelho e daquilo que aconteceu com aquelas pessoas após a conversão. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 8 a 10. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não precisarmos dizer mais nada sobre vocês, pois eles, as pessoas de toda a região, em referência a vocês, estão dizendo a repercussão que o Evangelho teve no meio de vocês, porque vocês deixaram os ídolos e vos convertestes a Deus, para servires o Deus vivo e verdadeiro, e para guardares dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então tem uma ira de Deus aguardando os homens, e é aqueles que não adoram ao Senhor Deus por meio de Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, terão que se ver no dia da ira do Senhor. Mas Cristo nos liberta da ira divina, e qualquer ato de idolatria invoca a ira de Deus sobre nós, mas Cristo aplaca a ira de Deus. Cristo, só Cristo, tão somente Cristo. Ele é o nosso Senhor, nosso Salvador, e o Deus Pai de Cristo Jesus, o nosso único Deus. Você ouviu uma mensagem da Palavra de Deus com o reverendo Flávio Marcos, pregada na Primeira Igreja Presbiteriana de Caruaru, na rua Reverendo Alfeu de Oliveira, 222, Centro, Caruaru. Faça-nos uma visita aos domingos 9h30 da manhã e 7 da noite. Primeira Igreja Presbiteriana de Caruaru, uma igreja comprometida com a Palavra de Deus.